Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso, e hoje a gente vai falar do estádio mais antigo do Brasil. Muitos aí pediram, então a gente resolveu ir atrás e vai trazer aqui essa história que é, além de um marco para a história do futebol brasileiro, é muito interessante, muito legal e de muita riqueza. Então eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação. Se você já sabe qual é, eu quero que você deixe aí nos comentários antes de eu dizer. E também, se vocês quiserem que a gente pesquise o estádio mais antigo do mundo, pode deixar aí nos comentários que a gente vai atrás e traz aqui pro canal também, beleza? Sem falar muito, vamos embora pro vídeo. O estádio Boca do Lobo fica localizado em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Seu proprietário é o Esporte Clube Pelota. O Boca do Lobo foi construído em 1908. Conta com mais de um século de glórias no coração da cidade e é mundialmente conhecido como o estádio mais antigo do Brasil. O Esporte Clube Pelotas, seu proprietário, também nasceu em 1908, com a fusão das duas mais fortes associações esportivas da cidade, na época, o Clube Esportivo Internacional e o Futebol Clube. Após a fundação, o Pelotas passou a ocupar o terreno da Avenida Bento Gonçalves, que pertencia ao extinto Internacional. Em tempo recorde, um pavilhão de madeira para 800 pessoas foi erguido para a festa de inauguração, na tarde de 25 de outubro de 1908. Na histórica tarde de inauguração do então chamado Estádio da Avenida, o Esporte Clube Rio Grande, clube mais antigo do país, foi convidado para a disputa de dois confrontos. O primeiro gol do Pelotas foi ali assinalado por Adalberto Barcelos. Em 24 de outubro de 1909, o Pelotas recebeu novamente o Vovô, vencendo o confronto por 2-0. 2 anos mais tarde, o Pelotas desafiou e venceu todos os campeões regionais do estado, recebendo o título de campeão estadual de 1911. No final de 1916, sob a presidência de Francisco Simões, o Pelotas resolveu investir em instalações novas e confortáveis para o estádio da Avenida. As obras foram concluídas em menos de 10 meses, e o Pelotas podia se orgulhar. Havia incorporado ao seu invejável patrimônio a principal praça de esportes do Rio Grande do Sul. Com essa modernização, o primeiro templo do futebol brasileiro se igualou aos melhores estádios do Rio de Janeiro e de outras grandes metrópoles nacionais. Ocupando uma área de 27 mil metros quadrados, nessa modernização foi implantado um novo gramado assentado sobre uma excelente malha de drenos, uma coisa inédita e visionária para a época. Ao redor do pavilhão foram erguidas 3 quadras de tênis cobertas, pista de patinação e mastro semafórico, utilizado para a marcação dos resultados dos jogos. Em 1919, o Pelotas festejou as reformas de seu estádio, recebendo a seleção argentina, que retornava do Rio de Janeiro, onde havia disputado a Copa Sul-Americana. O Pelotas fez frente ao forte adversário e a partida ficou em 0-0. Em 1930, o Pelotas conquistava mais uma vez o título de campeão estadual. E em 1944, no dia do seu 36º aniversário, o clube recebeu a posse definitiva do terreno e do estádio, passando a ser o proprietário oficial de todo o seu patrimônio. Na comemoração de seus 40 anos, o Pelotas convidou o Internacional de Porto Alegre para o jogo de inauguração dos refletores do estádio da Avenida. O conjunto de luminárias era o melhor para os padrões de 1948. O Pelotas venceu a partida por 3-2, dando sequência a uma escrita que se tornava repetitiva naqueles anos: vencer o Internacional na Avenida. Em 1949, a Avenida seria palco de mais uma grande partida: Pelotas e Vasco da Gama. A cidade parou para ver o confronto com a equipe que era a base da seleção brasileira para a Copa de 50. Foi uma partida com gols alternados até o placar final de 3-2 para os visitantes. Já em 1958, ano do cinquentenário, o Pelotas emplacou uma série de vitórias contra diversos adversários gaúchos. Ao estádio da Avenida vieram também o Rampla Júnior de Montevidéu, e o placar foi 1-1, o campeão paulista São Paulo Futebol Clube, o empate 0-0, o campeão carioca Fluminense, vitória do Pelotas por 4-3 e finalmente o Internacional para mais uma vitória do Pelotas por 3-1. Em 1960 foi a vez de receber o Flamengo do Rio de Janeiro para o empate em 1-1. Em 1962 o Pelotas conquistou o torneio Sesquicentenário de Pelotas, comemorativo aos 150 anos de fundação da cidade. Aquele ano ficou marcado como o início da modernização do estádio, com a inauguração do pavilhão social de concreto, com cobertura abrigando cadeiras cativas e novas dependências internas na parte frontal à Praça Júlio de Castilhos.
para vestiários e administração. A obra seguiu de maneira lenta e por etapas, porque os tempos já eram outros e o departamento de futebol exigia grandes receitas. Em 1977, era do goleador Flávio Minuano, veio a inauguração de um novo sistema de iluminação. Em 1983, o estádio da Boca do Lobo, como já era nacionalmente conhecido, ganhou a monumental arquibancada da Rua Gonçalves Chaves. Em 1988, o Pelotas inaugurou a grande arquibancada da Avenida Bento Gonçalves e o Shopping Lobão, aumentando a capacidade do estádio para 18 mil pessoas. Em 1994, a Boca do Lobo sediou um confronto histórico contra a seleção da Rússia, que seria o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. O resultado da partida foi 2-1 para os russos, com destaque para a presença de Carlos Alberto Parreira e Zagallo nas tribunas. Em 2002, o Boca do Lobo deu outro salto de modernização. Graças a uma parceria com a Petrobras, o gramado foi totalmente trocado e replantado. O alambrado e as passarelas foram reformados e a construção de uma nova arquibancada foi iniciada. Em 2010, a arquibancada da Rua Amarante foi finalizada, fechando os espaços e atingindo a capacidade de 23.336 espectadores. Em 2010, além dos grandes confrontos do Campeonato Gaúcho, partidas históricas contra Fluminense, Cerro Largo do Uruguai e Cerro Porteño do Paraguai, também foram realizadas novas melhorias no estádio, com a total reforma dos vestiários do time da casa, a instalação da nova Lobomania e a implantação de catracas eletrônicas. Já em 2011, o Pelotas fez nova parceria com o posto de serviços Ipiranga, viabilizando uma reforma total no vestiário e no túnel de acesso das equipes visitantes. O Pelotas possui hoje, somando a Boca do Lobo e o Parque Esportivo Lobão, a maior estrutura social e esportiva do interior do estado. Atualmente o estádio conta com capacidade aproximada a 18 mil espectadores. A Boca do Lobo conta com um ponto comercial estratégico em uma área de intenso movimento diurno e noturno. São aproximadamente 60 unidades comerciais, incluindo as esquinas da Churrascaria Lobão e a Galeteria Lobão, o Posto Petrobras, o Posto Ipiranga e outras 23 unidades comerciais construídas ao redor do estádio, além de 33 salas de escritório no Shopping Lobão. Em fevereiro de 2018, o Pelotas apresentou um grandioso projeto de modernização e ampliação para o estádio Boca do Lobo. O projeto vem sendo elaborado desde 2015 e o intuito é de que o clube consiga arrecadar em torno de 10 milhões de reais até 2022. E a gente sabe que devido à situação que a gente passa atualmente, esses planos podem muito bem ter sido afetados e a gente não tem muita informação, pelo menos eu não consegui achar muita informação sobre em que pé está essa arrecadação, visto que o Pelotas atualmente é o último colocado no Campeonato Gaúcho, vem encontrando aí dificuldades e corre sério risco de ser rebaixado no Campeonato Estadual. Então, essa situação caótica que se encontra o Brasil, eu não vou ser capaz de informar para você que pé está essa arrecadação e tal. Mas se esse projeto estiver andando, muito provavelmente esse ano ainda, em breve, a gente vai ter notícias sobre essa reforma. Lembrando que toda a história desse centenário e as imagens utilizadas no vídeo foram retiradas do site arquivolobão.com.br. E para quem tiver mais curiosidades, também é possível encontrar a história mais detalhada, assim como curiosidades, conquistas do clube, as principais personalidades dentro e fora do gramado, o crescimento do estádio Boca do Lobo e toda a trajetória até a chegada do centenário no livro Esporte Clube Pelotas, 100 anos, o livro oficial do centenário. Então, se você tiver interesse, visite o site, leia o livro, pesquise mais sobre o clube, que vale muito a pena, uma história incrível. Eu peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, ajude a gente aí a bater os 100 mil inscritos, que a gente está quase lá, muito perto mesmo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima.